Saudamos com a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos, amigos que estão aqui nesta tarde de sábado. É um privilégio podermos rever os nossos queridos que se interessam realmente pela profecia da Palavra de Deus. Estivemos estudando a Palavra de Deus com vocês ontem e hoje pela manhã, e aqui estamos hoje à tarde para dar continuidade a este seminário de profecia. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado que estás nos céus, humildemente na Tua presença, Te adoramos como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, o Senhor da nossa vida. Primeiro Salvador e então Senhor nosso. A Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Tu és o Santo de Israel. Pai querido, obrigado pelo dom perfeito que foi Jesus Cristo, ao nascer aqui, morrer por nós e ressuscitar também para cumprir com as promessas feitas. Derrama agora o Teu Santo Espírito sobre nós, entroniza Jesus no nosso coração, faz-nos mais semelhantes a Ele, Pai. Em nome de Jesus pedimos a iluminação do céu, do Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra para estudá-la. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estudamos com vocês sobre as 7 igrejas e demos o gráfico para que vocês tenham isso para sempre. Plastifiquem, coloquem num plástico para que não perca, não suje, não dobre, não rasgue, para que vocês possam continuar estudando e analisando esses gráficos que foram doados para você, passar para os outros aquilo que foi bom para você, aquilo que traz reavivamento para a sua vida, aquilo que traz novo ânimo para a sua fé espiritual em Cristo. Você tem que passar isso para os outros, porque o nosso povo precisa de ânimo, de reavivamento, de fervor, de paixão por Jesus, e é isso que muitas vezes falta. Nós gostamos de Jesus, a maioria gosta de Jesus, mas Deus quer mais do que gostar. Deus quer um amor profundo por Jesus, que arda numa paixão de se encontrar com Jesus o quanto antes. E estas profecias que nós estudamos até agora, elas trazem este fervor dentro de nós. Você começa a sonhar com o céu dia e noite, e você começa a clamar pela volta de Jesus dia e noite, e você se desilude com os negócios da terra, e Deus permite que realmente você se desiluda, para que você se apaixone pelo céu. Nós vamos estudar agora à tarde com vocês sobre os 1260, 1290 e 1335 dias. Primeiramente, você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Aqui nós vamos encontrar o último capítulo do livro de Daniel. É o clímax do livro de Daniel. Lembrem-se, queridos, que o livro de Daniel, ele foi escrito de uma forma repetitiva, porque ele repete as nações do mundo, a sequência dos domínios mundiais, de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Isso você encontra no capítulo 2, na estátua de Nabucodonosor, que ele viu a cabeça de ouro representando Babilônia, e então o peito e braços de prata representando a Medo-Pérsia, e o quadril de bronze representando a Grécia, e as pernas de ferro representando o Império Romano, e os pés representando a Roma dividida nas 10 nações representadas pelos 10 dedos da estátua. Nós sabemos que a divisão do Império Romano aconteceu em 476 da nossa era. Então nós diríamos que a estátua do capítulo 2 nos conduz até o ano 476. E não dá nenhuma data mais dali para frente, porque a próxima coisa que aparece na profecia do capítulo 2 de Daniel é a pedra. Mas nós não temos o dia, a hora, a data para essa pedra. Então a data que aparece no livro de capítulo 2 de Daniel, a última data é 476. Depois vem a pedra, que não sabemos o dia e a hora. Aí você chega no capítulo 7. O capítulo 7 de Daniel repete
os domínios mundiais, os 4, só que agora não é mais a estátua de ouro, agora são os 4 animais: o leão, não é? O urso e o leopardo com 4 cabeças, e o animal terrível com 10 chifres. Só que o capítulo 7 não só repete os 4 impérios mundiais, ele avança no tempo, porque o capítulo 7 não para em 476, o capítulo 7 avança até o ano 1798. Por quê? Porque no capítulo 7, verso 25, diz do chifre pequeno, que perseguiria o povo de Deus, os santos do Altíssimo, e mudaria os tempos e a lei, e perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos, metade de um tempo, 1260 anos, que começaram em 538 depois de Cristo e se estenderam até 1798 depois de Cristo. Aí para ali em 1798, não tem nenhuma data específica no capítulo 7, além de 1798. Mas o capítulo 8, ele avança no tempo. Quando você chega no capítulo 8 de Daniel, não começa mais com Babilônia, porque Babilônia já tinha caído, e o que caiu já não é mais profecia, tá certo? Entendamos que o que caiu já não é mais profecia. Profecia é para o futuro. Então não começa mais com Babilônia, já começa diretamente com Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E menciona no capítulo 8, verso 14, a profecia dos 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós já mencionamos que os 2.300 anos começam em 457 a.C. e terminam em 1844 depois de Cristo. Portanto, percebam que o capítulo 8 avança no tempo, não para em 1798. Passou 476 do capítulo 2, passou 1798 do capítulo 7 e avança até o ano 1844. Então, queridos, alguns dizem que a beleza do livro de Daniel é a repetição histórica dos 4 impérios. Eu creio que a beleza do livro de Daniel não é a repetição histórica dos 4 impérios. A beleza do livro de Daniel é a progressão no tempo, caminhando em direção à volta de Jesus. Ele progride no tempo, ele avança no tempo. A profecia é dada não para repetir o que já tinha acontecido, a profecia é dada para avançar no tempo. O capítulo 7 faz uma recapitulação do capítulo 2 e avança no tempo. O capítulo 8 faz uma recapitulação do capítulo 7 e avança no tempo. Agora, se esta é a beleza do livro de Daniel, a progressão no tempo, é de se esperar que a última profecia de Daniel, que é a maior de todas, capítulo 11, avance no tempo também. Se a profecia do capítulo 8 nos leva até 1844, a profecia do capítulo 11 e 12, porque é uma profecia só, todo o quadro profético do capítulo 11 e capítulo 12 é uma profecia só, ela é tão grande, é a maior profecia de Daniel, que não vamos estudar hoje com vocês. Nós vamos estudar especificamente o capítulo 12. Então nós entendemos que o capítulo 12 avança e passa o ano de 1844 e chega então, podem ver aí no capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Chega um momento em que aparece Miguel. Vamos ler o capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. O capítulo 12 é clímax. O capítulo 12 é o fim do tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. 1798 acabou a supremacia papal, foi preso o Papa Pio VI no dia 10 de fevereiro de 1798, ali começou o tempo do fim. Só que o capítulo 12 não está falando do tempo do fim, e sim do fim do tempo do fim. Porque os assuntos que aparecem no capítulo 12
começa falando: Miguel se levanta para libertar o seu povo. Esse se levantar de Miguel para libertar o seu povo é quando ele se levanta para fechar a porta da graça. Miguel se levanta para fechar a porta da graça, e nesse tempo haverá uma angústia qual nunca houve, mas se salvará todo aquele que for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro. São temas profundos, são temas que nos emocionam. O capítulo 12 está dizendo que nesse tempo do fim, o conhecimento profético se multiplicaria. Vocês podem ler aqui no capítulo 12 e o verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A ciência que se multiplicaria no tempo do fim, nos derradeiros dias. Não está falando da ciência tecnológica, porque aqui não está falando de ciência tecnológica. Se você aplicar isso para o iPhone, para o iPad, para o iPod, não é? Para a televisão, enfim, para o avanço tecnológico, nós respeitamos, mas esta não foi a intenção do profeta e do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo que no tempo do fim, nos derradeiros dias que antecedem a volta de Jesus, o conhecimento profético se multiplicaria, a ciência profética se multiplicaria. Queridos, Deus está prevendo o derramamento do Espírito Santo sobre você, sobre mim, sobre nós, como povo de Deus, exatamente porque nós precisamos entender a profecia para o tempo em que nós estamos vivendo. Parar de jogar a profecia para o passado. É muito fácil jogar a profecia para o passado, mas nós entendemos que a profecia está falando de coisas que devem em breve acontecer. Capítulo 12, verso 1 começa com o levantar-se de Miguel, o grande príncipe. O nome Miguel é o nome guerreiro do nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus tem vários nomes. O nome do Filho de Deus como Salvador da humanidade é Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. O nome do Filho de Deus encarnado é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome do Filho de Deus, guerreiro, quando ele guerreia contra Satanás, não é Jesus, não é Emanuel, é Miguel. Miguel é aquele nome guerreiro. Sempre que Jesus está em batalha contra Satanás, o nome é Miguel. E Miguel quer dizer aquele que é como Deus. Satanás queria ser como Deus, e agora o Filho de Deus diz: eu, Miguel, estou batalhando com você, porque só existe um que é como Deus. Só existe um que é como Deus, Miguel. E a Bíblia o chama de o arcanjo Miguel. Arcanjo, queridos, não existem 3, 4, 5 ou 10. Arcanjo, existe um arcanjo. O pecado de Lúcifer foi querer ser arcanjo. Ele, como um anjo poderoso, o mais lindo, o mais belo, o mais inteligente, o mais poderoso do céu, ele queria ser também chefe dos anjos. E arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Mas Deus, o Pai, marcou uma reunião, lá numa reunião celestial, e introduziu o Filho, e apresentou o Filho como chefe dos anjos. Quando Deus, o Pai, introduziu o Filho e apresentou como chefe dos anjos, Satanás ficou ardendo em ciúmes, e todos os anjos se curvaram diante de Miguel, o grande príncipe, o chefe dos anjos. E Satanás, Lúcifer, ele também se encurvou, mas ele estava ardendo em ciúmes, porque ele queria ser o arcanjo, o chefe dos anjos. Mas Deus, o Filho, foi escolhido como o chefe dos anjos. Queridos, então todas as vezes que Jesus está em guerra com Satanás, o nome que ele usa é o de guerra, Miguel, aquilo que ele queria ser. Satanás, ele toma para si, ele quer ser o que Jesus é. Jesus é chamado de estrela da manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Aqui nós lemos Apocalipse capítulo 22. Vamos ler então o verso 16.
Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem está falando? Jesus, a resplandecente estrela da manhã. E agora vejam Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Percebam agora o diálogo que é feito entre Deus e Satanás. E veja como Deus fala com Satanás. Isaías capítulo 14, verso 12. Todos acharam? Vamos ler, capítulo 14 de Isaías, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, tu serás levado ao inferno, e ao mais profundo do abismo. A primeira pergunta que Deus faz para Satanás é: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Por que Deus chama Satanás de estrela da manhã? Queridos, você vê aqui a verdadeira estrela da manhã, Deus Filho, Jesus, Miguel. Você vê aqui ele falando num diálogo com Satanás, que queria ser a estrela da manhã. Queria ser, não é, nunca foi, nunca será, mas ele queria ser o chefe dos anjos. Ele queria ser a estrela da manhã. Agora a verdadeira estrela da manhã pergunta para a falsa estrela da manhã: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Estão percebendo? É como um gerente de banco que descobre que o contador está fazendo um complô para derrubá-lo e ocupar o lugar dele de gerente do banco. E nesse complô, nessa rebelião, ele é descoberto. Ele é descoberto e é demitido do banco. E agora, antes do contador sair do banco, o gerente do banco se aproxima dele e coloca a mão no ombro e diz: e daí, gerente do banco? Como está você? O verdadeiro gerente perguntando para aquele que queria ser gerente: e daí, gerente do banco? Por que foste despedido? Por que estás indo embora? Estão percebendo aqui a verdadeira estrela da manhã, que é Jesus, perguntando para a falsa estrela da manhã: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra? Tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração o quê? Eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E agora Jesus diz: você será lançado no abismo. Ele passou a ser chamado anjo do abismo, a besta do abismo. Queridos, Jesus Cristo agora aparece em Daniel capítulo 12. Volte para Daniel capítulo 12. Ele é o Miguel, o grande príncipe, que se prepara para a última grande guerra, a guerra para libertar o povo de Deus do decreto de morte. Haverá um decreto de morte pendente sobre a sua cabeça, meu irmão, que guarda os mandamentos de Deus. Um decreto de morte semelhante àquele dos dias da rainha Esther. Mas Miguel, o grande príncipe, se levanta para libertar o seu povo. Amém. E aqui diz: e será liberto, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. E o verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando vai se cumprir esta ressurreição do capítulo 12, verso 2?
Muitos pensam que esta ressurreição do capítulo 12, verso 2, é a ressurreição da volta de Jesus. A ressurreição da volta de Jesus está em João. Lá fala que haverá uma ressurreição em que todos serão ressuscitados, uns para a vida e outros para a morte. Mas aqui é uma ressurreição parcial, irmãos. Parcial, porque diz: muitos dos que dormem no pó da terra. Não são todos. Muitos que dormem no pó da terra, não todos, serão ressuscitados. Uns para vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. É uma ressurreição especial, parcial. Agora, junte este verso com Apocalipse capítulo 1, verso 7. Junte este verso com Apocalipse capítulo 1, verso 7. E aqui você vai ver outro verso falando de uma ressurreição parcial também. Uma outra ressurreição parcial. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 7. Leiam comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui está falando que aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que mataram Jesus, serão ressuscitados para verem Jesus descendo do céu com poder e glória. Mas a ressurreição dos ímpios, irmãos, ela só ocorre quando? No final dos 1000 anos. Mas como eles serão ressuscitados? Aqueles que traspassaram Jesus, Anás, Caifás, Pilatos, aqueles soldados que pregaram as mãos de Cristo, aqueles soldados que furaram o seu lado. Como é que eles verão Jesus descendo do céu com poder e glória? Eles serão ressuscitados numa ressurreição especial, chamada de parcial, para assistirem à volta de Jesus, e morrerão de novo. Existe uma ressurreição especial antes da volta de Jesus. Muitos não concordam com esta ressurreição especial antes da volta de Jesus, mas este é um ensinamento adventista do sétimo dia. E eu quero que vocês leiam agora o verso de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. E vamos ver agora sobre os 1290 dias. Capítulo 12, o verso 11. Capítulo 12, verso 11. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Haverá 1290 dias, desde o momento em que for colocada a abominação desoladora. Conta 1290 dias. E você chega no final dos 1290 dias e você pergunta: e agora? O que vai acontecer no final dos 1290 dias? O que vai acontecer no final dos 1290 dias está dentro do capítulo 12. Não fuja do contexto. Os acontecimentos do capítulo 12 estão dentro do capítulo 12. No final dos 1290 dias ocorre a ressurreição especial daqueles filhos de Deus que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, mais os ímpios que participaram da morte e da crucifixão de Jesus Cristo. Salvos que morreram de 1844 para cá, na fé da mensagem do terceiro anjo. Aonde está escrito isso? No livro Grande Conflito. No livro Grande Conflito tem um texto que fala que todos os salmos, página 637, Grande Conflito, página 637, estão vendo aí? Aqui vai acontecer no período da sexta trombeta. Por que este período de 1290 dias termina na sexta trombeta? Isso está no livro Grande Conflito, página 637, falando sobre a ressurreição especial. Lá menciona que eles ressuscitarão glorificados. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão glorificados, para ouvirem o concerto de paz proferido por Deus entre Deus e o seu povo.
Mas os ímpios também, que mataram Jesus, ressuscitam nessa ressurreição especial. Agora, queridos, por quê? Como é que nós podemos saber o momento em que começam os 1290 dias e o momento em que termina os 1290 dias? Nós temos eventos mencionados na palavra de Deus e eventos mencionados no livro Grande Conflito. O Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus também inspirou o livro Grande Conflito. Estão falando dos mesmos assuntos, os eventos finais. Se nós lemos lá no livro Grande Conflito, página 637, que os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão glorificados para ouvirem o concerto de paz proferido por Deus com seu povo, e que eles depois vão ver a lei de Deus estampada no céu, os 10 mandamentos. Isso acontece antes da volta de Jesus. Você pode ler a Grande Conflito, página 637, capítulo 40. O capítulo 40, que fala da libertação dos santos. A sequência vem assim: página 637, falando da ressurreição especial. Aí nas páginas seguintes fala da lei de Deus estampada no céu. E depois lá na outra página seguinte fala da volta de Jesus, quando haverá ressurreição geral de todos os salvos. São vários acontecimentos em sequência. E esses acontecimentos foram anunciados por Deus na profecia de Daniel 12. A ressurreição especial, ocorrendo no final dos 1290 dias. Quando começam os 1290 dias? Quando for instituída a abominação desoladora. Como é que eu posso saber qual é a abominação desoladora? Mateus capítulo 24, irmãos. Abra sua Bíblia. Mateus 24 vai nos falar o que é abominação desoladora. Mateus capítulo 24, verso 15. Todos acharam? Mateus capítulo 24 e o verso 15. Vamos ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A abominação desoladora, irmãos, aconteceu de duas maneiras. Ela tem uma aplicação dupla, porque ela aconteceu no cerco de Jerusalém. Jesus falou: quando Jerusalém estiver cercada. Essa é a abominação desoladora da qual falou Daniel. Quando Roma cercar o povo de Deus, quando Roma fincar em terra santa o estandarte idolátrico romano. Isso está no livro Grande Conflito, página 26. Grande Conflito, página 26, diz que quando Roma cercou Jerusalém, em 586, eles encheram a terra santa de estandartes idolátricos romanos. A bandeira de Roma foi fincada em terra santa e cercou Jerusalém. E Jesus disse: esse é o sinal para os filhos e as filhas de Deus fugirem da cidade. E agora o povo de Deus, na Jerusalém cercada, viram o estandarte idolátrico romano fincado em terra santa, e eles disseram: é hora de fugir, mas não dá para fugir, a cidade está cercada. Mas o cerco foi retirado. O cerco foi retirado. Por que o cerco foi retirado? Porque lá em Roma, o rei suicidou, Nero suicidou. E agora Vespasiano, pai de Tito, general Vespasiano, pai de Tito, que estava ali cercando Jerusalém, ele precisava do exército para se tornar imperador no lugar de Nero. E ele manda então um recado: volte com o exército, porque eu preciso do exército para me tornar imperador. E Tito, obediente, retirou o cerco de Jerusalém e começa a voltar com o exército para Roma. Mas numa altura da viagem, ele recebe outro comunicado do pai Vespasiano, dizendo: não precisa vir mais,
Já fui empossado imperador de Roma, já sou imperador de Roma. Volta para Jerusalém e cerca Jerusalém de novo. E agora Tito volta com o exército e cerca Jerusalém pela segunda vez. Mas agora, queridos, não tinha nenhum cristão mais. Nenhum dos seguidores de Jesus estava dentro de Jerusalém. Mas Jerusalém estava entupetada de gente. Jerusalém tinha mais de 1 milhão de judeus dentro dela, mas nenhum cristão. Os cristãos fugiram. E aí Tito veio, cercou e destruiu Jerusalém, e morreram mais de 1 milhão de judeus. Você pode ler esta descrição nas primeiras páginas do primeiro capítulo do livro Grande Conflito. Ali Deus descreve detalhadamente como foi a destruição de Jerusalém e a morte de mais de 1 milhão de judeus, mas nenhum cristão, porque atenderam a ordem de Jesus: fujam quando Jerusalém estiver cercada. Isso se cumpriu com o cerco de Jerusalém por Roma. Agora, queridos, quando vocês abrem o livro Maior Discurso de Cristo, anote isso aí: Maior Discurso de Cristo, página 105. E o Maior Discurso de Cristo, página 30, aliás, o Grande Conflito, página 36. Grande Conflito, página 25, 26 e página 36 do Grande Conflito. Quando você lê Ellen White comentando sobre o cerco de Jerusalém, a abominação desoladora, ela fala assim: esta profecia tem dupla aplicação. Dupla aplicação, porque aplica-se para o cerco do povo de Deus por Roma no passado, e aplica-se ao tempo em que Roma novamente vai cercar o povo de Deus no futuro. No tempo do fim, o povo de Deus será novamente cercado por Roma, e Roma vai plantar no meio do cristianismo, no meio da cristandade. Roma vai fincar o estandarte idolátrico romano. Qual é a bandeira de Roma hoje? O estandarte idolátrico romano, que está sendo plantado no meio da cristandade no mundo inteiro. O domingo. Este é o sinal de autoridade. Esta é a bandeira de Roma, que demonstra submissão a Roma. E queridos, quando o decreto dominical e o estandarte idolátrico romano for plantado no meio da cristandade, foi estabelecida a abominação desoladora dos últimos dias. Então você conta 1290 dias para que aconteça o que está em Daniel capítulo 12, verso 2, irmãos. Voltando agora para Daniel. Voltando para Daniel capítulo 12, verso 2. Ao acabarem os 1290 dias, haverá então a ressurreição especial. Nós temos 3 períodos de tempo, irmãos, para o tempo do fim. Os 3 períodos de tempo, 2 deles estão em Daniel 12. O primeiro é 1290 dias e o segundo é 1335 dias. E lá em Apocalipse capítulo 13, verso 5, nós temos mais um período de tempo para o tempo do fim. Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 13, verso 5. Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Todos achando? Poderemos ler capítulo 13, verso 5 de Apocalipse. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quando é que vai ser dada autoridade e poder para que a besta reine por 42 meses? Diz o verso 5, que é quando o mundo adorar a besta. Verso 4 diz que: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quando é que vai ser dado todo esse poder mundial, todo esse domínio mundial, toda essa adoração mundial à besta que subiu do mar, ao poder papal? Quando isso vai acontecer? A Bíblia diz que ele foi ferido de morte, capítulo 13 e o verso 3. Capítulo 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso aconteceu quando, irmãos? No dia 10 de fevereiro de 1798. E agora? E a sua chaga mortal foi curada. Quando é que a chaga mortal que foi feita contra o papado começou a ser curada? 1929.
Percebam, queridos, que em 1798 o Papa foi preso e morreu na prisão. Em 1929, não, antes um pouco, irmãos, 1870, o papado recebeu mais uma ferida mortal. Sabem por quê? Porque em 1798 ele perdeu a supremacia papal, que acabou em 1798. Mas algo precioso, o ouro, o dinheiro, que o Vaticano valoriza muito. Você sabe onde está o ouro do Brasil? Quando Portugal descobriu o Brasil, tinha muito ouro aqui. Quando Portugal descobriu o Brasil, era muito ouro. E não está em Portugal, porque Portugal é um dos países mais pobres do mundo, irmãos. O país mais pobre da comunidade europeia é a Grécia. O segundo mais pobre é Portugal. Então não está lá o ouro. Se alguém disser para você, o ouro se queimou, não é? O ouro enferrujou. Não, ouro não enferruja. Ouro não queima. Quanto mais queima, melhor fica. Onde é que está o ouro? Está na mão daqueles que financiavam as expedições dos portugueses. Está na mão daqueles que financiavam as expedições da Espanha. Está nas mãos do Vaticano. Queridos, eles são os donos do ouro. Mas a Bíblia está dizendo, queridos, a Bíblia está dizendo que este poder, ele foi ferido de morte em 1798, quando perdeu a supremacia papal. Mas não perdeu os estados papais, o dinheiro. O Vaticano tinha 20 cidades. Quantas cidades? 20 cidades, cujos impostos entravam direto para a igreja de Roma. E isso acabou em 1870. Garibaldi, casado com uma brasileira, Anita Garibaldi. Garibaldi acabou, tomou os estados papais, acabou com os estados papais em 1870. E agora Roma, o Vaticano, estava preso no Vaticano em protesto contra a perda dos estados papais. E os papas permaneceram presos no Vaticano sem aparecer em público e sem sair do Vaticano desde o tempo da queda papal, da queda dos estados papais, até 1929. Só em 1929 que eles voltaram a aparecer em público, porque em 1929 foi devolvido para o Vaticano o Estado papal. O Estado papal agora que existe chama-se Estado do Vaticano. Passou a ter a sua bandeira, a sua moeda, a sua guarda, e a guarda papal é a guarda suíça. Se a guarda papal é a guarda suíça, quem seriam os donos dos bancos suíços? Onde estariam guardados os tesouros do Vaticano? Queridos, nós sabemos que em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão. E no Tratado de Latrão, Itália se comprometeu a devolver o dinheiro que o Vaticano perdeu durante todos estes anos em que eles perderam os estados papais, as 20 cidades. Agora, imagine o dinheiro que foi pago para o Vaticano, reembolsando o prejuízo desde 1870. 1870 a 1929 são quantos anos? 59 anos. Eles receberam isso em dinheiro, era uma fortuna. Isso consta no Tratado de Latrão. E eles então abriram o Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano foi aberto com o dinheiro recebido desta transação, deste reembolso pelos prejuízos. Queridos, a recuperação do poder papal será em duas fases. Está sendo em duas fases, porque a queda papal foi em duas fases. 1798 houve a prisão do Papa e o fim da supremacia papal. 1870 houve a queda e a perda dos estados papais. Agora a recuperação da ferida mortal será também em duas fases. Em 1929 recuperou-se não a supremacia papal, mas recuperou-se o Estado papal.
certo? O Estado papal em 1929. E a supremacia papal, quando vai ser recuperada? Quando for instituída a abominação desoladora dos últimos dias. Quando o estandarte idolátrico romano for plantado no meio da comunidade cristã do mundo, então realmente o papado terá recuperado totalmente, a ferida terá sido curada totalmente. Portanto, queridos, em 1929 começou a cura da ferida mortal, mas ainda não se cicatrizou. Estamos aguardando o decreto dominical, abominação desoladora dos últimos dias. Em Daniel capítulo 12, irmãos, voltando para Daniel capítulo 12, vejam aí, Daniel capítulo 12 e o verso 11, diz assim, capítulo 12, verso 11: desde o tempo em que o contínuo for tirado, a contínua intercessão de Cristo tem a ver com o santuário do céu. O santuário do céu será anulado na face da terra. Quando anularem a lei de Deus, os 10 mandamentos terão anulado o quê? O santuário celestial. Porque o lugar mais santo do santuário fica onde? No Santíssimo. E o que é que existe no Santíssimo? A arca do concerto, os 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos forem anulados na terra, terá sido anulado o santuário do céu, apagado o santuário celestial da mente dos homens. A lei de Deus será anulada, será tirado a contínua intercessão de Cristo, e vai ser estabelecida a abominação desoladora. Decreto dominical. Você conta então 1290 dias. 3 períodos de tempo: 1260 dias, que são os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5. 42 meses vezes 30 são 1260. Então 1260 dias começa com o decreto dominical. Os 1290 dias começam com o decreto dominical. E os 1335 dias do verso 12, capítulo 12, verso 12 de Daniel, leia aí comigo. Daniel capítulo 12, verso 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado quer dizer que é muito feliz essa pessoa que consegue chegar até o final dos 1335 dias. Por quê? Porque no final dos 1335 dias vai acontecer algo muito maravilhoso, muito espetacular para os filhos do Deus vivo, para os santos do Altíssimo. Será o que vai acontecer no final dos 1335 dias? Tão maravilhoso. Alguém diz: é a volta de Jesus. Não, não é a volta de Jesus, porque seria uma profecia marcando o quê? A data da volta de Jesus. Seria uma profecia falsa. Ninguém pode fazer uma profecia marcando a data da volta de Jesus. Mas o que é que de bem-aventurado existe no final dos 1335 dias? O que é que diz no livro Grande Conflito que vai acontecer ao ser tocada a 7ª trombeta? Ao ser tocada a 7ª trombeta, a lei de Deus vai ser estampada no céu. A arca do concerto será vista no céu. Apocalipse capítulo 11, verso 19. E em Apocalipse capítulo 10, verso 7, diz que ao ser tocada a 7ª trombeta, Deus vai revelar o quê? O segredo seu. Qual é o segredo de Deus? O dia e a hora da volta de Jesus. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que chega aos 1335 dias, porque eles, contemplando no céu a lei de Deus, os 10 mandamentos, depois eles vão ouvir Deus falando o dia e a hora da volta de Jesus. Bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Queridos, os 1335 dias começam com a abominação desoladora, igual aos 1290, igual aos 1260. Só que os 1260 são 1260 dias literais de supremacia papal no tempo do fim. E os 1290 vão até a ressurreição especial dos salvos que ressuscitam glorificados. Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, mais os ímpios que traspassaram Jesus, eles ressuscitam no final dos 1290. Aí você conta mais 45 dias e chega a 1335 dias. E então ouve a voz de Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus.
Esses acontecimentos, irmãos, estão aqui em Daniel 12, estão no livro Grande Conflito. Nós não estamos inventando nada, só estamos juntando. Nós simplesmente, dirigidos pelo Espírito Santo, nossa mente entendeu que existe um link, uma relação entre a revelação de Deus do capítulo 40 do Grande Conflito e a revelação de Deus de Daniel capítulo 12, juntando as duas revelações dadas pelo Espírito Santo, porque assim cremos. Agora vocês, neste gráfico, vocês percebem que existem aqui 794 dias entre o decreto dominical e o que? O fechamento da porta da graça. Esses dias não são exatos, irmãos. Isso aqui nós colocamos somente para ter uma ideia do tempo que existe entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. É um tempo aproximado, porque ninguém sabe o dia em que a porta da graça vai se fechar, ninguém sabe, mas nós podemos saber um tempo aproximado, para saber que não existe muito tempo, é pouquíssimo tempo entre o decreto dominical e o tempo da proclamação do alto clamor, sai dela povo meu, e a conversão da grande multidão, é pouco tempo, é em torno de 2 anos e pouco, em torno de 790, 780 dias. Por quê? Como é que nós chegamos a esta conclusão? Nós pegamos os 1335 dias, pegamos os 1335 dias que começam com o decreto dominical e vão até o quê? A lei de Deus estampada no céu e Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus. Quando vai acontecer a lei de Deus estampada no céu e a voz de Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus? Quando vai acontecer? Na 7ª trombeta. Então nós já sabemos, irmãos, que entre o decreto dominical e a 7ª trombeta existem 1335 dias. Entenderam? 1335 dias existem entre o decreto dominical, que se torna universal, e a 7ª trombeta declarando o dia, a hora da volta de Jesus. A 7ª trombeta. Agora, para você saber quanto tempo dura entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, você diminui, você deduz esse período de tempo da 6ª trombeta. Quanto tempo vai durar a 6ª trombeta? 391 dias. Quanto tempo vai durar a 5ª trombeta? 150 dias. Quanto tempo vão durar a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª trombeta? Não sabemos. Por isso não é tempo exato, porque é tempo aproximado, porque nós não sabemos quanto tempo vão durar a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª trombetas. Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, mas vai ser pouco tempo, porque Deus não falou o tempo. Deus só falou o tempo da 5ª e da 6ª. Nós sabemos que a 5ª e a 6ª somadas, quando você soma 150 com 391, você tem quantos dias? Hein? Você soma 391 com 150, quem é bom de matemática? 391 mais 100, 491, mais 50, 541. Entre a 5ª e a 6ª trombeta você tem 541 dias. Se você não sabe quanto tempo vão ser as primeiras 4, então você usa os 541 dias para diminuir dos 1335. Se diminui de 1335, diminui 541. Sobra quanto? 794. Por isso que nós dissemos que antes do fechamento da porta da graça, existem em torno de 794 dias. Mas isso pode ser menos, pode ser mais, dependendo do tempo que vai durar a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª trombeta. Não é uma data fixa, mas é para você ter uma ideia de quão curto é o tempo para pregar as 3 mensagens angélicas,
para a conversão da grande multidão, para a sacudidura do povo de Deus, para o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia e para a conversão da grande multidão, e Jesus então fechar a porta da graça. Após o fechamento da porta da graça começa a primeira trombeta. Após o fechamento da porta da graça começa a primeira trombeta. Não sabemos quanto tempo será a primeira, a segunda, a terceira e quarta, mas sabemos quanto tempo será a quinta e a sexta, 541 dias. Por isso que nós sabemos com certeza quando começa o tempo profético de 1260, 1290 e 1335. Começa com o decreto dominical. E quando é que termina os 1260 dias? Com a queda papal. Mas o papado vai cair? Vai cair, a história vai se repetir. O papado vai ser nomeado como o grande governador da nova ordem mundial. E o decreto dominical será mundial. E depois que ele reinar por 42 meses, ele vai cair. Ele vai ser derrubado. E ele não vai se levantar jamais. Será o fim do poder papal. Onde está o fim do poder papal, irmãos? Em Daniel 11:45, irmãos. Daniel 11:45 está o fim do governo papal. Vamos ler então Daniel 11, verso 45. Aqui está falando do rei do norte. O rei do norte é o papado. Tiago White acreditava que o rei do norte era o papado. Uriah Smith, ele acreditava que o rei do norte era a Turquia. Então desde aquele tempo, Uriah Smith cria de uma forma e Tiago White cria de outra forma. Quem estava certo? Tiago White estava certo. O rei do norte não é a Turquia, o rei do norte é o papado. Aqui diz que o rei do norte vai invadir a terra gloriosa. O rei do norte vai invadir a terra de Israel. Será que o rei do norte vai tomar posse de Israel? Será que o papado vai tomar posse das terras de Israel? Será que o papado vai armar as suas tendas e o seu trono em Jerusalém? Leia agora o capítulo 11, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Quando ele estiver dominando esta região chamada entre o mar grande. Qual é o mar grande, irmãos? O mar Mediterrâneo e o monte santo e glorioso. Qual é o monte santo e glorioso? O monte onde era o templo de Jerusalém. Quando o papado estiver dominando esta área, armando as tendas do seu palácio nesta área, quando Israel se tornar possessão romana, virá o fim do papado. E aqui diz: virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Ele vai ser destruído. Agora leia comigo Apocalipse capítulo 17, irmãos. Apocalipse capítulo 17 e o verso 16. Apocalipse capítulo 17, verso 16. Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Lembrem aquilo que nós já repetimos aqui. Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Se lá em Daniel está falando do fim de Roma papal, Apocalipse também fala do fim de Roma papal. Aonde? Aqui em Apocalipse 17, verso 16, diz o quê? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. O que vai acontecer com a besta que subiu do mar? O que vai acontecer com essa besta chamada prostituta? Essa prostituta carregada pelo dragão, amiga do dragão. O que vai acontecer com ela depois? Porque capítulo 17, verso 12, irmãos, leia aí o capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres darão todo o poder para que a besta reine sobre eles. Primeiro os 10 chifres representando os 10 reis que ainda não receberam o reino. Estão percebendo? 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que os 10 reis ainda não receberam o reino? Porque os reinos estão sendo formados agora. Agora, enquanto eu estou falando, estão se formando os 10 reinos. O reino número 1
é Estados Unidos, México e Canadá. O reino número 2 é a Comunidade Europeia, que já foi formada em 1993. O reino número 3 é o Japão sozinho. O reino número 4 é África do Sul e Austrália e Nova Zelândia. O reino número 5 é o antigo bloco da União Soviética. Putin, no dia 28 de maio de 2014, assinou a formação do bloco econômico número 5. E o bloco número 6, Lula, assinou em 2008 em Brasília a formação do bloco Unasul. Esse bloco número 6 é o reino número 6, que já foi formado em 2008. E o bloco número 7 é o norte da África e o Oriente Médio. O norte da África e o Oriente Médio estão sendo formados, estão formando o bloco número 7, o reino número 7. Começando com a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque. Depois da guerra do Afeganistão e da guerra do Iraque, para onde foi a guerra? Vocês estão acompanhando? Depois da guerra do Afeganistão e do Iraque, a guerra foi para o Egito. Depois de derrubarem o governo do Egito, a guerra foi para onde? Para a Líbia. Não, para a Líbia. Derrubaram o Mar Gaddafi. Depois do Mar Gaddafi, a guerra foi para onde? Para a Síria. E enquanto não derrubaram o presidente da Síria, eles não desistem, porque eles têm que derrubar todos os governos muçulmanos, ditadores, países em que a religião e o Estado são juntos e não tem democracia. Eles têm que derrubar, implantar banco central nesses países. E então, queridos, formar o bloco número 7. O bloco número 7 é o grande bloco árabe, é o grande reino árabe, que está sendo formado desde 2001 até os nossos dias. E depois da Síria virá quem? O Sudão. E depois do Sudão, Irã. O bloco mais difícil de se formar, irmãos, é o bloco número 7, é o reino número 7. Porque já estão lutando para formar o bloco número 7 desde a queda do Saddam Hussein, desde a morte do Saddam Hussein. Já derrubaram o Saddam Hussein, já derrubaram o Mar Gaddafi e agora estão tentando derrubar o presidente da Síria. Queridos, esse é o bloco número 7. E o bloco número 8 é o centro da África. E o bloco número 9 é a Ásia. E o bloco número 10 é a China sozinha. Esses 10 grandes reinos estarão envolvendo a terra toda. A terra toda estará dividida em 10 grandes reinos, 10 grandes supernações. E por isso diz aqui que são reis que ainda não receberam o reino. Mas quando esses 10 grandes blocos econômicos estiverem consolidados, o que os 10 reis vão fazer? Leiam o capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, ou seja, vai ser muito rápido o período em que eles vão reinar sobre os 10 reinos, juntamente com a besta. Agora o verso 13 explica melhor. Estes, ou seja, os 10 reis, estes têm o mesmo intento, eles se unem numa só intenção. E qual é esta única intenção unânime dos 10 reis? Verso 13: e entregarão o seu poder e a autoridade para a besta. O poder papal, a besta que subiu do mar, é a mesma prostituta do capítulo 17. Essa prostituta é a igreja de Roma. No capítulo 13, 1, diz que a besta que subiu do mar, a besta que subiu do mar e a prostituta estão apontando para o mesmo poder, que é Roma papal. Roma papal vai dominar sobre os 10 reis por um tempo curto. Por quanto tempo vai dominar, irmãos? Capítulo 13, verso 5. Por quanto tempo Roma papal vai dominar sobre os 10 reinos? Capítulo 13, verso 5. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Pergunto eu, Roma vai recuperar a supremacia perdida ou não? Está fraco, né? Tem muitos adventistas que não acreditam que Roma vai recuperar a supremacia perdida. Vou perguntar de novo,
Roma papal vai recuperar a supremacia perdida ou não? Vai. E por quanto tempo será a supremacia perdida? Por quanto tempo? 42 meses. Tem gente que diz, não, eu não concordo. Bom, você não concorda com 42 meses, então chuta aí, quanto tempo você acha? Fica difícil, né? Você chutar assim, vai ser por 5 anos, por 10 anos. E por que você não aceita o que Deus falou? Que será por 42 meses. No passado, Roma dominou o mundo por 42 meses proféticos. Certo ou errado? Na Idade Média, 42 meses proféticos, 1260 anos. E agora no tempo do fim, Roma vai dominar o mundo por quanto tempo? 42 meses literais. Literais. Como é que você sabe, irmão? Como é que você sabe quando Deus está falando de 42 meses literais? E quando é que você sabe que Ele está falando de 1260 anos, ou seja, 1260 dias proféticos? Como é que nós sabemos quando a profecia é tempo literal e quando a profecia é tempo profético? Simples, irmãos. Eu aprendi isso com a lição da Escola Sabatina, não de 1989. Agora é outra lição da Escola Sabatina. Aquela lição da Escola Sabatina escrita por Clifford Goldstein. E o título da lição é 1844 e o Juízo Celestial. Alguém tem essa lição? Clifford Goldstein, 1844 e o Juízo Celestial. Ali ele dizia, quando Deus fala de uma forma comum de se falar, é tempo literal. Quando Deus fala de uma forma incomum, é tempo profético. Caiu a minha ficha. Falei, uau, simples assim. Simples assim. Por exemplo, quando Deus fala para Jeremias, o povo de Israel vai ser levado para a Babilônia, e lá eles vão ficar quanto tempo? 70 anos. 70 anos é a forma comum de se falar ou incomum? Hein? Comum. Então é tempo literal. Deus falou para Abraão, a tua descendência vai descer para o Egito, e lá eles ficarão quanto tempo? Quanto tempo a descendência de Abraão ficaria no Egito? 430 anos. Isso é profecia de tempo literal ou tempo profético? Hein? Literal. Por quê? Porque 430 anos é uma forma comum de se falar. Agora, quando Daniel 7,25 diz que o chifre pequeno mudaria a lei de Deus, o tempo e a lei, não é? E perseguiria os santos do Altíssimo por um tempo, tempos, metade de um tempo. Isso é uma forma comum de se falar ou incomum? Incomum. Então é tempo profético. Daniel 8,14, irmãos. Quando fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs é uma forma comum de se falar ou é incomum? Então é tempo profético. Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás será preso no abismo por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos é a forma comum de se falar ou incomum? Comum. Então é tempo literal. Será que os 1000 anos da prisão de Satanás, será que os 1000 anos do povo de Deus no céu é tempo profético ou é tempo literal? Tempo literal. Porque Deus falou de uma forma comum. Agora eu pergunto, meus queridos, 42 meses é a forma comum ou incomum de se falar? Comum. Então é tempo literal. 1290 dias é a forma comum ou incomum de se falar? Comum. Então é tempo literal. 1335 dias é a forma comum ou incomum de se falar? Comum. Então é tempo literal. Simples assim, irmãos. O Dr. Siegfried Schwantz, ele era desse pensamento. O Dr. Siegfried Schwantz ensinou, e eu tenho a apostila de Daniel,
escrita por Siegfried Schwantz, um dos maiores teólogos adventistas. Ele dizia: os 1290 dias lá de Daniel 12 e os 1335 dias lá de Daniel 12 são períodos de tempo literal. Tempo literal que vai se cumprir no tempo do fim. E é isso que nós estamos esperando, irmãos. Que os 1290 dias e os 1335 dias e também os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5 sejam profecias de tempo literal. Na Idade Média, Roma dominou o mundo por 1260 anos. Mas agora, no tempo do fim, Roma recupera a supremacia perdida, não de 1260 anos, mas de 1260 dias. Estão percebendo? A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vejam que Jesus falou sobre o que aconteceria com o tempo no tempo do fim. O que Deus faria com o tempo no tempo do fim. Mateus capítulo 24 e o verso 21 e 22. Leia comigo. Porque haverá então o quê? Grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O tempo da perseguição na Idade Média foi de 1260 anos. O tempo da perseguição e da grande angústia no tempo do fim terá o seu tempo abreviado. Irmãos, como é que Deus abrevia o tempo? Raciocine agora. Para você entender como é que Deus abrevia o tempo, você tem que saber como é que Deus alonga o tempo. Como é que Deus alonga o tempo? Quando os espias foram na terra de Canaã, espiaram a terra durante 40 dias e voltaram com aquele relatório negativo. Só Josué e Caleb deram um relatório positivo. Os outros 10 deram um relatório negativo. E Deus falou: é assim? Vocês espiaram e andaram pela terra prometida 40 dias. Um dia para cada ano. Um dia para cada ano. Como é que Deus alonga o tempo, irmãos? Pegando um dia literal e transformando em dia profético. Um dia valendo um ano. Esse é o sistema de Deus bíblico de alongar o tempo. E qual é o sistema bíblico de Deus para encurtar o tempo, abreviar o tempo? O mesmo sistema, só inverso. É o mesmo sistema inverso. Ele pega os 1260 anos proféticos e transforma em 1260 dias literais. É o mesmo sistema. Está na Bíblia. Deus abrevia o tempo, no tempo do fim. A última grande angústia, irmãos, não pode ser de 1260 anos, porque ninguém se salvaria, ninguém aguentaria, não sobraria nenhum cristão. Então Deus abrevia o tempo da última grande angústia, da perseguição papal do tempo do fim. Ele abrevia o tempo de 1260 anos para 1260 dias, que lá em Apocalipse 13, verso 5, são 42 meses. Então, meus queridos, com o decreto dominical mundial, começam então os 3 últimos períodos de tempo, que são 42 meses, não é? 1260 dias, literais. Começam os 1290 dias e os 1335 dias. No final dos 1260 dias, o que acontece? A queda papal. Onde está isso? Daniel 11:45 e Apocalipse capítulo 17, versos 16, que fala que o papado vai ser derrubado. Por quem? Pelos mesmos 10 que o exaltaram. Os mesmos 10 reis que o exaltaram na nova ordem mundial, para que ele reinasse sobre tudo e todos. Esses mesmos 10 não vão aguentar mais e vão derrubar o poder papal no final dos 42 meses. 30 dias mais, nós chegamos em 1290 e haverá ressurreição especial. 45 dias mais, chegamos a 1335 dias e haverá então a lei de Deus estampada no céu, a 7ª trombeta sendo tocada, a lei de Deus estampada no céu, e Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus. Amém? Amém. Amém.
que vocês se consolem, que vocês se animem com estas profecias, que não marca o dia e a hora da volta de Jesus, mas mostra que nós estamos às portas da volta de Jesus. Já podemos ouvir os passos de um Deus que está voltando para buscar os seus escolhidos, os santos do Altíssimo. Você é convidado para ser um dos santos do Altíssimo, recebendo a santidade de Deus. Eu quero orar com aqueles que são do santo do Altíssimo. Eu quero orar com aqueles que são do santo, pertencem ao santo de Israel. Deus quer vir buscar você e a mim. Vamos levantar a nossa mão. Nós vamos suplicar a Deus neste momento, que Jesus volte logo, que o tempo seja abreviado e que os últimos acontecimentos sejam rápidos, para que o povo seja arrebatado ao céu. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Pai querido, por estarmos aqui meditando em Tua palavra, e porque o Senhor nos deu detalhes da Tua profecia, Pai, mostrando quão curto será o tempo da última grande angústia. Ela vai ser curta em tempo, e ela vai ser abençoada pelo Senhor, porque os anjos de Deus vão se tornar em escudos de luz, protegendo o Teu povo da perseguição, do decreto de morte. Pai eterno, bendito seja o Senhor, que não escondeu os Teus segredos, mas revelou os Teus segredos aos Teus servos, e agora derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui. Fala, Pai, ao nosso coração, anima a nossa fé, para que não olhemos para trás, mas para frente, para cima, de onde virá o nosso socorro. Em nome de Jesus pedimos, amém. Amém.